Bem-vindos, bem-vindo todos e todas. Estamos aqui nesse ato nacional que é o Janelas pela Democracia, Impeachment já. E eu hoje nesse painel tão especial estarei com a Mariana Lacerda, ela que é diretora de comunicações, não só diretora de comunicações, mas também porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade, que é o partido da Marina Silva, e eu tô junto, engajado com a rede. Ela já chegou aqui, sejam bem-vindos. Já vou mandar a solicitação para a gente entrar nessa live juntos, tá bom? Então fica aí aguardando que já já a gente inicia esse painel tão especial. Vamos lá, apresentação. Oi, Oiê, tudo bom? tô bem, você como está? Tudo bem também. Me conta como estão as coisas na quarentena, o que você tem feito. Né? Quarentena, deixando todo mundo trancado dentro de casa, tô aqui também. É, Enfim, trabalhando, né? A eleição tá aí chegando, a gente tá aqui bastante ensandecido, preparando tudo na rede. Eu, como porta-voz estadual, não basta trabalhar em São Paulo, tô ajudando aí o estado inteiro. Com E muito, certeza. muito trabalho. E arrumando casa, né? É o que sobrou pra gente fazer na quarentena. Então, Sim, com certeza. O isolamento aí fez com que a gente olhasse cada vez mais ainda para as atividades domésticas, né? E aí eu queria que você já se apresentasse também. Você que tem um trabalho muito lindo e incrível com a rede. meu nome é Mariana, como você já me apresentou aqui. Eu sou advogada de formação, advoguei muitos anos, mas já faz uns 10 anos que eu estou afastada da labuta diária da advocacia e fui trabalhar com gestão pública, enfim, mas nunca larguei, né, o direito propriamente dito. Sempre dei aula de ética e cidadania para alunos da Fundação Casa, enfim, trabalho um pouco com isso. Sou diretora de comunicação do M133, que é um grupo de advogados que faz aí uma renovação, propõe uma renovação na advocacia. E estou porta-voz da rede desde que eu comecei a trabalhar na gestão pública, né? Eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, trabalhei na Casa Civil também. E, e aí entrei na rede, e aí hoje eu estou porta-voz aqui no estado de São Paulo. Que massa, que trabalho incrível e que currículo também tão especial. E é tão incrível, né, trabalhar com turismo. Imagino que tenha sido também uma experiência enorme. E claro, a gente está nesse ato aqui tão especial porque, né, infelizmente a gente está tendo reflexos aí tão negativos. Né? A gente está falando aí dos gestões, né, principalmente do Ministério Ambiental, Educação, Cultura, né? E não só isso, economia também. E aí a gente está dando essa pressionada para que mudanças sejam feitas, né? E para que role também esse processo aí do impeachment. E é para isso que a gente está lutando aí, é uma luta muito forte, está bem polarizado mesmo, mas eu acredito que essa luta precisa da sociedade civil para que a gente movimente. E aí eu queria que você comentasse, né, apresentasse para a galera o que é o ato Janelas pela Democracia Impeachment já. Bom, é, o Janelas pela Democracia é um movimento que a rede, o PDT, o PSB, o PV, e agora com a junção do Cidadania e do PCdoB, começaram a fazer pelo impeachment do Bolsonaro, né? A gente, na verdade, já existiu uma série de pedidos de impeachment feitos, enfim, pelas mais variados motivos. A rede, através do Leandro Graz, que é nosso deputado distrital, fez um pedido logo nos primeiros momentos da pandemia em relação à irresponsabilidade do governo em lidar com a crise, né, irresponsabilidade do Bolsonaro, frequentando atos, enfim, com suspeita de Covid, porque estava na viagem da Covid, né, que a gente já está chamando a caravana da Covid, a viagem que ele fez para os Estados Unidos. Enfim, então isso justificou o nosso pedido mais pesado, muito embora motivos não nos faltem, né?
na verdade, eu acho que a gente tem um governo que não olha para para a totalidade da população, né? Enfim, então muitos descalabros têm acontecido. O impeachment do Ricardo Salles, por exemplo, do ministro do Meio Ambiente, a rede já tinha pedido individualmente, antes mesmo de pedir o impeachment do Bolsonaro, tinha pedido o impeachment do ministro. Na verdade, assim, a rede é um partido que busca diálogo e mesmo se vocês analisarem as votações que a rede tem feito no Congresso, a gente tem mantido um diálogo com a diversidade, a gente até, inclusive, naquela pouca parte, ou enfim, ínfima parte, que o governo parece... enfim, a gente não é revanchista, né? Naquilo que o governo faz que a gente acha que é pouco, que é bom, ou pelo menos aquilo que a gente consegue melhorar, a gente tem votado a favor. A questão principal para a gente, que não dá para transigir, é a questão do meio ambiente. E eu acho que nós fomos o primeiro partido, né? Assim que o Ministério do Meio Ambiente foi, que o Bolsonaro entrou, ele planejava terminar acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Marina foi se manifestar na frente do Ministério a gente ainda está falando de janeiro de 2019, né? Com Então, certeza. isso é um assunto que a gente não consegue transigir, né? E a partir desse pedido do Leandro Graz, nós fizemos uma reunião desses partidos progressistas, vou colocar assim aberto. Nem todo mundo quis vir conosco no primeiro momento, né? O começo veio pelo PV, PSB, PDT e Rede. E agora estão chegando outras pessoas para se juntar a nós. É muito importante que a gente faça esse debate, um debate sobre a institucionalidade desse governo, um debate sobre a institucionalidade da democracia que esse governo tem apelado tanto para destruir. É Com isso. certeza. E muito do que você falou que eu acho importante é que a rede, o trabalho da rede busca justamente o diálogo, né? Então, para mim, quando a gente está falando sobre diálogo, é uma pauta essencial, porque aí a gente consegue abrir, né, uma porta para que todos possam falar, mas também que todos sejam ouvidos, né? Eu acho que falta muito é isso, principalmente na nossa política atual, falta o diálogo, falta as pessoas sentarem e conversarem, sabe? Hoje existe perseguição de todos os lados, né? Então, eu acho que falta a gente sentar e colocar, né, essas pautas na mesa, porque às vezes acaba se perdendo como discussões ideológicas e o problema não é resolvido, né? E aí a gente tem aí, durante a pandemia, o Ministério do Meio Ambiente, que foi desmontado, já foram mais de 80 cargos, né, que foram tirados de suas posições, né? O ministro da Educação também, a gente, até agora, infelizmente, também, né, foi afastado. A gente tem ministro da Saúde, a gente está sem também. Então, são cargos, são pastas muito importantes. A gente precisa de uma representação ali naquele lugar para tocar para frente essa pasta, né? Então, é um momento que eu nunca vi assim, né? Eu digo isso também, puxando o relato daquilo que meus avós me contam, que a minha mãe me conta, né, de nunca ter vivido uma crise ao mesmo tempo política, ambiental, né, uma crise educacional, uma crise econômica, assim, tudo junto, né, conglomerado, é algo muito doido, né, da gente se pensar. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí os jovens, né, junto com a sua geração e a minha geração, a gente se levantando aí pelo meio ambiente, pelos povos indígenas, pela educação, isso é muito importante. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre o que você vê hoje sobre os jovens, né? Essa nova geração lutado pelo meio ambiente. Não, eu acho, enfim, eu já sou geração X, né? Que eles falam. Eu já sinto muito os impactos da geração acima de mim que ajudou a destruir o planeta, né? Mas eu acho que a gente tem que receber também toda a nossa responsabilidade como geração de
ter demorado com isso, né? E disso só ter vindo à tona e só ter virado um assunto nos anos 90, né? Enfim, e mesmo assim a gente não tem dado a devida atenção. E muito, eu sinto, eu acho que essa é a questão que perpassa toda a criação da rede e a questão do diálogo, enfim, que a gente, de fato, a partir de agora, parece que criou-se uma geração, e é essa esperança muito que eu vejo aí nas gerações mais novas do que a minha, de uma galera que consegue observar, de fato, uma questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade, a gente não está falando apenas de meio ambiente, né? Na minha geração, havia essa coisa do ambientalismo muito encerrado em si mesmo, né? Como se tivesse o mundo e os verdes. Sempre tive um pendor para olhar para os verdes, mas a gente também olhava para os verdes politicamente, digamos assim, a gente encontrava do outro lado um PV que era um verde um pouco ensimesmado, né? Era uma pessoa que falava só de si mesmo e aí a gente. E falo a gente me colocando nesse lugar, né? Sou paulistana, vivi aqui a vida inteira, sou desta selva de pedra. E a gente se sente um pouco alijado do próprio debate ambiental, né? Por estar, enfim, encerrado nesse... Não, eu não era lá ativista de ir para a Amazônia. E para a gente parecia coisas muito separadas. E eu acho muito bom que venha uma galera que tenha um olhar da sustentabilidade, talvez enfranhado nas questões próprias identitárias e nas discussões que se revelaram num posterior, assim, que é um pouco de pensar na sustentabilidade, né? Eu vejo, assim, essa juventude que não liga, não quer carro, não quer... isso não é importante. Então, assim, são coisas que a gente conseguiu trazer para o dia a dia das pessoas, não importa de onde elas vieram, de onde elas nasceram, onde elas estão e onde elas existem. E essa preocupação está permeando. Então, eu vejo essa juventude como uma galera que tem um olhar muito mais complexo mesmo e muito mais abrangente sobre as questões, que tem a capacidade de olhar para uma questão e não ver só a questão que está ali na nossa frente, mas ver também, trazer um pouco essa coisa mais complexa, mais ampla, né? Que um assunto não é um assunto. Vejo você aí discutindo a moda, enfim, moda não é mais uma discussão se o cinza combina com laranja ou se, né, o tecido. Tem toda uma discussão de sustentabilidade, de manutenção, de ética do trabalho, de consumo, enfim. E eu vejo isso muito na geração de vocês, assim. E aprendo muito, eu até brinquei com você, falei, tô aqui também para ouvir muito, então vocês façam bastante comentários aí, para olhando para mim como uma geração duas para trás, né? E como que a gente pode ajudar a destruir menos o mundo para vocês que vão pegar depois essa bucha. Olha, e eu posso dizer uma coisa, né? Eu digo que apesar, né, dessa geração estar olhando com essa sensibilidade maior sobre as pautas ambientais, eu acredito também que todo o acesso, né, e a facilidade, entre aspas, que a gente tem hoje, né, um estilo de vida melhor, até mais acessível, né, a sua geração pagou o preço também para que tivesse maior acesso, para que tivesse maior abertura, né, porque a gente sabe que se a gente for pegar aí, né, os tempos aonde 3 gerações passadas viviam, eram tempos de autoridade imensa, né, onde havia ali também uma repressão de liberdade, né, uma repressão de expressão. Então, eu acho que é um momento onde a gente começa a olhar das mãos, né? Cada geração dá a mão uma para a outra e fala, vamos fazer, vamos mudar. E aí uma fala muito especial que você
me passou, né, que foi sobre essa geração não dar tanta importância para um carro, né? E eu fico pensando muito também, e eu assimilo e relaciono isso também com aquilo que a gente vive, né, como publicidade, né? Publicidade fala, você nunca tá ok, né? Você sempre precisa de algo. Você precisa dessa roupa, você precisa desse carro, você precisa disso, daquilo, daquilo. Como se a sociedade ela precisasse de algo para completar, quando na verdade ela não precisa, né? Então eu acho que é a gente de fato ampliar esses debates e também trazer para o âmbito político, né? Porque isso gera transformação. E aí eu parabenizo o seu trabalho, né? Dentro da rede, para trazer esse diálogo, essa linha, né? Essa linha horizontal, não é ninguém em cima do outro, não, mas é uma linha horizontal entre diálogo, né? Entre jovem e adulto e vice-versa, né? Então acho que isso é muito importante. Não, eu acho que isso é fundamental, sabe, Guilherme? Eu acho que a gente eu acho que você tocou aí num ponto aí, eu acho que é bastante importante sobre esse período da redemocratização, né? Eu nasci na ditadura ainda, né? Já no período de abertura, mas eu ainda vivi na Constituição de 88, eu tinha 9 anos. Então, eu peguei aí uma infância é, ainda sob a batuta e estudei educação moral e cívica, estudei como é que é? O SPB, que era a Organização Social e Política Brasileira, que, por exemplo, são coisas que a gente execrou nesse período da redemocratização, até porque eram lugares eram uma, enfim, visões muito da ditadura, né? Que eram obrigatórias na escola e tal. Mas hoje a gente vê o quanto isso, tirando esse manto da autoridade, tirando esse manto da uniformidade de pensamento, tirando esse manto de cantar o hino na escola, né? Na hora que a gente entrava na escola, cantava o hino. Tirando esse manto de cantar o hino na escola, o quanto essa educação cidadã e essa educação democrática também é uma coisa que a nossa geração, talvez, por esse horror da ditadura, a gente tenha execrado, e é uma coisa que hoje em dia eu sinto muita falta, e eu acho que toda essa clivagem que a gente criou entre nós, né, da polarização, vem dessa falta desse diálogo mesmo e dessa educação cidadã que nós não temos. E aí eu acho muito legal e muito bacana que eu vejo também essa parte da juventude que vem sem esse ranço que a gente tinha, um ranço justificado, um ranço legítimo, um ranço que tem uma origem muito específica, mas eu vejo essa busca, né? Então, eu estava te contando, eu dei aula de ética e cidadania num curso livre para jovens na Fundação Casa. Então, meus alunos tinham entre 14 e 21 anos, estavam lá em regime semi-aberto, na verdade, né? Em semi-liberdade. Eles dormiam na fundação, mas iam para a escola e vinham para o curso. Eram pessoas, obviamente, muito marginalizadas, com problemas sociais, enfim, pode listar assim, né? Tipo, a quantidade de. Mas eu achava muito legal a possibilidade de discutir coisas com eles, e às vezes eles falavam para mim, e era um curso de artes, né? Era um curso de formação para restauro que eu dava, só que eu dava a parte de direito. E às vezes eles falavam, senhora, a sua aula é a mais legal. E eu falava, como que pode? A minha aula ser a mais legal, que a minha não usa lápis de cor, a minha não, né? A gente não faz massinha, a gente não faz. Mas eu via um pouco essa vontade de debater, mesmo nessas pessoas que estavam tão alijadas da sociedade, tão alijadas do sistema, essa busca pelo conhecimento de como elas se inserem ali e como elas debatem. Então, eu vejo isso nessa geração também nova, livre desse ranço que a minha teve, e de uma participação efetiva política. A minha geração sofreu muito, eu acho, assim, com esse desinteresse
sabe? Eu acho que, lógico, teve os caras pintadas, eu fui lá pra rua pintar, fui descer a Brigadeiro contra o Collor lá em 90 e nada. Eu era bem novinha, mas enfim. Mas isso não era, sabe? Isso era uma coisa muito, muito etérea na nossa cabeça. Tinha uma coisa de um ranço, né? Que eu acho que vocês não têm. Sim, eu acho que é um momento muito doido assim também, porque você para pensar, eu estava vendo algumas pesquisas mostrando que as leituras, os blogs, né, e principalmente os conteúdos sobre autoconhecimento, eles aumentaram muito assim, né? As pessoas estão consumindo muito na quarentena. Eu acredito também quando a gente olha para dentro, olha para si, a gente começa a pensar mais, né, em como a gente pode fazer pelo outro, né? Olha só esse comentário aqui que chegou. A juventude participa da política, mas acho que por status e like, não vejo engajamento com a verdade e o progresso. E aí eu vejo esse ponto, né, que o Márcio trouxe, que eu penso muito assim, tem uma barreira muito grande ainda, né, sobre os conteúdos mais complexos também da política. Então eu vejo que por isso os jovens hoje, eles se engajam em assuntos que sejam até mais fáceis, né? Como a gente diz assim, as pautas ambientais, né? Mas eu vejo muito que a geração ainda precisa entender, né, como se assinar uma petição, né, como se ver, por exemplo, alguma atividade no Congresso, que se pode comparecer na LESP, que isso é aberto também. Então, eu vejo que ainda tem uma barreira muito complexa e também de dificuldade que distancia, né? É, Mas eu... não, Pode eu falar. ponho isso um pouco na conta do nosso projeto, como diria o Darcy Ribeiro, né? Da, da, do nosso projeto de educação fracassado. Na verdade, o que eu vejo muitas vezes, e acho que esse é o melhor parte do diálogo intergeracional que pode existir um pouco, é, é isso. O que eu vejo hoje é um interesse genuíno, não é like e status. Eu acho que é um interesse genuíno, mas é um não saber como. É um não saber como que é genuíno também, de certa forma, que é por não ter tido acesso ao debate propriamente dito, né? Quantos de nós puderam ou tiveram uma educação formal, e aí eu estou dizendo uma educação formal, que a gente tenha pais mais iluminados ou menos iluminados, enfim, da vida, da espiritualidade, enfim. Mas vamos falar aqui um pouco da sociedade real, assim, que é quantos de nós teve a oportunidade de ter uma educação cidadã e um debate de papéis sociais. Eu vejo a nossa democracia muito jovem, mas isso, construída por pessoas que tiveram esse ranço autoritário e que, portanto, olharam para tudo que era possivelmente uniformizador com olhos totalmente aterrorizados e vejo um sucateamento da educação e que quantos de nós hoje em dia sabemos os caminhos democráticos e temos possibilidade de debater o próprio impeachment, né? O impeachment da Dilma, o impeachment. Quanto que nós podemos debater isso que não seja golpe ou mito ou então e isso não está na conta só da geração de vocês. Não é só a geração, só a juventude que tem essa falta de lastro formal, educacional, digamos assim. É uma falta social, entendeu? Eu vejo isso em toda a sociedade. Não é porque é rico, não é porque é pobre, não é porque é jovem, não é porque é velho. A gente tem algumas pessoas que tiveram acesso a uma educação de qualidade e muitas pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, uma educação cidadã. Então, eu concordo com o que o Márcio está falando aqui, ele continua aqui o comentário, né? Eu falo isso porque vejo gente querendo salvar o mundo, mas não colabora para melhorias no próprio bairro. Eu acho que muitas vezes é isso, é uma vontade e um desconhecimento do que é a própria cidadania, né? O que é a própria democracia. Que democracia não é passar um cheque em branco para quem a gente elege,
e essa pessoa faz o que a vida tá boa ou tá ruim, de acordo com quem tá lá em cima tá fazendo ou não. A gente tem a nossa participação, né? Então, mas eu acho que a gente precisa enfrentar, de fato, essa questão educacional e a questão da educação cidadã no Brasil. Com certeza, perfeito o que você falou. E eu fiquei pensando muito quando você começou a contar sobre as pautas, né, de impeachment, né? Quantas pessoas hoje conseguem debater sobre esse último impeachment sem usar esses dois lastros, né, que seriam mito ou golpe, ou corrupção? E é um debate muito complicado, porque nem todo mundo tem acesso, de fato, né, a entender, ao desenrolar, né, cidadão dessas pautas, né? Então, isso é muito doido de se pensar, porque isso é um reflexo total da sociedade que a gente vive hoje. Por exemplo, as pessoas dizem que, né, o que eu escuto, né, da minha geração é que a Dilma ela foi impeachmentada porque foi corrupção, mas ela foi julgada, no caso, no papel, e estava escrito por pedaladas fiscais, e já é algo totalmente diferente, né? Então, eu fico pensando, assim, que falta, de fato, essa educação cidadã, né? Então, eu acho que falta essa construção mais sólida educativa. Mas como fazer isso também dentro de um governo que cancela aí mais de 8 mil bolsas, né, dos estudantes, né, que infelizmente um ex-ministro aí que não respeita os povos indígenas. Então, como a gente faz uma construção dessa, né, ao mesmo tempo? Então, eu olho para isso e vejo que existe também um paradoxo, né, como você estava comentando. Aquela geração que quer, né, que, o pessoal que quer fazer a diferença, mas ainda não sabe como, e aquele pessoal que olha para isso e fala, putz, estou cansado disso, é sempre a mesma coisa. Então, eu olho que existe aí um paradoxo, né, geracional sobre a política em si, né? Mas eu acredito que é construindo através disso, através do diálogo, né? Repensando a acessibilidade educacional também, né? Na verdade, eu acho assim, para falar um pouco de educação cidadã e de democracia e cidadania, e para responder essa sua pergunta, eu diria o seguinte: a responsabilidade é nossa. Eu entendo quando a gente fala, óbvio, a gente não consegue lutar contra né? Não é aqui, sei lá, Davi contra Golias, né? Isso só fica bem na Bíblia, em história em quadrinhos. Eu acho que quando a gente tem um governo que atrapalha, nosso papel é brigar pelas coisas se resolverem. Mas, por outro lado, existem responsabilidades que são nossas, que não a gente não pode terceirizar para o governo. E quando a gente fala de educação política, a Constituição de 88 determina que é função dos partidos políticos. Agora eu te pergunto, que partido político que existe aí, dos 36 que nós temos, 36, 34, já, porque dois para lá, dois para cá, uns fundiram, uns nasceram, aí a gente já perde as contas, mas é mais ou menos esse número. Que efetivamente tem uma fundação, porque todo partido pode criar a sua fundação de educação, que efetivamente trabalha para uma educação política. Essa é a nossa responsabilidade. E falo nossa, e falo com toda a carga do que isso é pertinente a mim, né? Como porta-voz da rede sustentabilidade, essa é uma função da rede. Essa é uma obrigação nossa e nós temos que dar conta disso. E nesse aspecto, eu vejo os nossos parlamentares, as nossas lideranças muito nesse caminho, né? Eu acho que a gente tem aqui em São Paulo a Marina Elou, que tem fez uma campanha nesse diapasão do Descomplicando a Política, continua fazendo isso e aproximando o mandato dela da população, ou a população do mandato dela e a população da Alesp como um todo. Acho que nós da rede, pelo menos aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, estamos fazendo diversos debates e chamando as pessoas para conversar. A rede tem, na sua constituição,
a questão da criação dos elos temáticos e setoriais, que é, por exemplo, o que a gente conhece nos outros partidos como o PMDB Mulher, o, sei lá, né, essas coisas. Na rede, esses grupos não são exclusivamente defiliados, não são exclusivamente de do partido. A ideia é que isso seja uma conexão com a sociedade. Então, nós temos. Então, eu digo isso, inclusive, para vocês que estão aí, mas eu ainda não tenho, eu sou jovem, não tenho título, eu não sou filiado à rede, não tem problema. Nós estamos abertos, devemos estar abertos para a organização dessas questões junto com os núcleos da sociedade. Então, queremos que a rede faça um debate sobre, vou ficar no seu canto aí, sobre moda. Tá, a rede não tem hoje um elo moda, por exemplo. Mas a gente tem até um elo, no Estado, a gente tem um elo desenvolvimento econômico. A rede convida a sociedade civil para se juntar, chamar um filiado da rede, pelo menos, e criar um núcleozinho de debate e de debate político sobre um assunto e que vai virar órgão consultivo do partido, né? Na verdade, vão gerar estudos, documentos, discussões, debates, temas, projetos, sei lá, e levar isso para o partido encampar, não encampar, debater internamente, enfim. Isso é um convite para que todo mundo participe. Isso é uma oportunidade para que todo mundo venha junto e entenda como que isso deve ser feito. E aprenda também um pouco, daí nessa hora você fala, nossa, que legal, é tipo um centro acadêmico, a gente pode debater. Não, aí chega aqui, tem ata, tem a parte da burocracia, e a gente insere, é um jeito também de você se inserir dentro do partido, da burocracia e do entendimento de como as coisas funcionam. As coisas não funcionam porque a gente quer, né? As coisas têm seu funcionamento, enfim. Então, mas eu pergunto, que partidos carregam em si essa obrigação e realizam essa obrigação com... e não só... Lógico que isso é uma oportunidade para a gente gerar filiados, é óbvio que isso é uma oportunidade para a gente gerar eleitores, mas não pode ser simplesmente isso, né? Não pode ser com o foco de criar massa de apoio, né? Que partidos fazem isso sem essa intenção ser a primária, né? Então, a gente precisa entender onde estão essas responsabilidades, olhar e cobrar que as pessoas façam, né? Se a gente deixar só para o governo, a gente não saiu do período da ditadura, né? A gente está se submetendo e o diálogo e a participação democrática exige justamente uma posição não submissa. Com certeza. Foi isso mesmo que você contou, né? A gente construir essa ponte horizontal, né, do diálogo, né, não só da política em si, mas com a sociedade civil, né? Porque, querendo ou não, os partidos são feitos de pessoas, né? Então, pessoas, gente como gente, né? Então, eu acredito que dentro desse momento a gente precisa começar a co-criar novamente, né, essas fontes de diálogos, né? Hoje se fala muito sobre co-criar, hoje se fala muito sobre colaborar, né? Esse codo coletivo, né? Hoje se fala muito sobre a coletividade. Então, eu acredito que é um momento onde a gente começa a juntar realmente elos, a gente começa a juntar forças, né? E aí a gente entra nessa pauta, né? A política, ela tem que envolver todos, né? Tem que incluir todo mundo e não desprezar as minorias, né? A gente fala também no governo que precisa governar para todos e não para as minorias, como foi feito, né? E foi elegido esse governo atual. Infelizmente, com esses pontos, com esses tópicos, né, com essas frases, com esses estigmas, né, que infelizmente distanciam as pessoas, né, e a gente, infelizmente, por falta desse diálogo, a gente chega até em pontos, né, em um ministro que diz que os povos indígenas, sim, são brasileiros, mas tem que ser misturado, quando na verdade não é. Não são etnias que já estavam aqui antes de Brasil ser chamado de Brasil, né? Então, eu vejo que é um momento onde a gente começa a pensar no outro, né? Onde eu abro espaço para mim emergir no seu mundo, mas você também abre esse espaço para emergir no meu, para conhecer as minhas necessidades, né?
Então, eu vejo que é nesse momento que a gente começa a construir. Olha só, o Márcio colocou aqui, ó. Sim, esse chamado da população a acompanhar a política é essencial. Daí começa o costume de pesquisar, votar e cobrar. Com certeza, né? Existe uma parte aí, como a Lacerda falou, né, que não é só o governo, né, que dá essas contas, tem coisas que a gente tem que fazer também, né, de cobrar, de pesquisar, de votar. Eu vejo que a gente demora para chegar no talo para cobrar, né, quando na verdade não. As janelas estão abertas, como diz esse ato, as janelas da democracia estão abertas para que o povo participe, né, para que a sociedade participe. E eu acho que aí existe uma forma da gente conseguir trazer esse acesso de participação até para quem não tem condições econômicas, né? Exato, eu acho que sabe que isso que você estava falando, a pandemia desvelou pra gente uma situação que acho que tem a ver com o Márcio estava falando antes da gente não se sentir bem representado pelas lideranças, né? Lógico que a gente não se sente bem representado, porque essas lideranças não nos representam, né? Não nos representam. Não fazem parte minimamente da vida que a gente leva. Então, você estava falando dessa questão da participação, então eu vejo o seguinte, a gente sempre vota e a gente fica refém, muitas vezes, dessa política da gente ser reativo, né? A gente não é ativo, a gente é reativo. Então, chega na época da eleição, você viveu os seus 2 anos, que agora é de 2 em 2 anos. Você viveu 2 anos ali, comprando seu arroz e feijão, pegando seu ônibus, indo trabalhar, não sei o quê, pá, eleição. E você só se liga que tem eleição no dia 15 de agosto, porque, na verdade, vamos esquecer o calendário da pandemia. Também para a população, esse período pré-eleitoral, tá bom, é óbvio que hoje em dia com as redes sociais, vocês estão vendo que tem gente aí falando, gente que tá aparecendo mais, tá lá, pode ser que seja candidato, mas ninguém tá prestando atenção nisso. Tá todo mundo ali trabalhando do seu suor para pagar o seu feijão e lidando com as suas questões. E o tema que aparece, não importa que esse ano a eleição seja municipal, o tema que aparece é federal. A gente está aqui discutindo impeachment. Não importa que daqui a um mês a gente vai ter que estar pensando em prefeito. E aí, o que essa pandemia para mim deixou muito claro é que a gente vota, esse cara é mais legal, esse cara é menos legal, não sei o quê, mas aí o cara enfrenta uma pandemia, e eu tô falando isso, não quero tecer valores sobre os representantes que a gente tem, tirando o Bolsonaro, que a gente tá aqui no evento para o impeachment, mas a gente fala, e aí o cara, por exemplo, tentou aqui com a pandemia, vamos controlar a cidade, então vamos fazer fechar a avenida. Esse cara não percebeu que a gente, porque ele não sabe, na verdade, ele não percebeu porque ele não vive isso. Ele não sabe que a gente sai de São Miguel Paulista e vai trabalhar em Perdizes todo dia. Esse cara não sabe que a gente tem que atravessar a cidade 20 vezes por dia, porque as coisas não estão ali onde a gente está. As pessoas moram, se escondem, elas não moram, elas se escondem nas periferias e o trabalho está todo no centro. E isso nunca foi um problema para essas pessoas, porque elas não moram na periferia. Então, para essas lideranças, para essas pessoas que estão ali sentadas, eles vão dizer que eles não conhecem a sua vida. Porque ouvi falar, né? Ou mesmo quando sai ali do rincão, mas uma liderança, digamos assim, né? Às vezes também duvidosa, enfim. Essas pessoas não enfrentam as questões que a população enfrenta. E não estou nem dizendo que não exista uma diferença social, por exemplo, que, por exemplo, faça a mim não enfrentar muitas dessas questões porque eu estou numa cadeira de privilégio. A gente precisa reconhecer isso também. Eu estou numa cadeira de privilégio social. Mas é um privilégio social que não me impede de ser uma pessoa que eu uso transporte público, eu uso serviço público, o máximo que eu
que eu consigo, mas é lógico, eu tenho um plano de saúde. Mas mesmo assim, isso não me impede de eu parar e ouvir. E não me impede de sentar, porque eu sou uma pessoa normal. Porque eu sou uma pessoa, né? Enfim, pessoa... essas pessoas estão tão divorciadas da nossa realidade que elas não sabem mais o que é isso. Eles vão lá no hospital e talvez eles escutem muito mais relatos do que eu escuto, porque estão lá fazendo a política, vai na porta do hospital e fala com a dona Maria, com o seu João. Mas aquilo ali vira um negócio abstrato. Então, porque eles nunca tiveram acesso e nunca tiveram contato com a realidade. Então, os nossos representantes, a gente precisa se aproximar da política, a gente precisa se aproximar, não só na época da eleição, porque nós precisamos, na verdade, não nos sentir representados por esses que estão aí, nós precisamos criar nossos representantes. Se a gente não trouxer pessoas da gente aqui para ter capacidade para ser representante e ter esse voto nesse sentido, não buscando o salvador, a pessoa que vai vir falar por nós, mas a pessoa que vai de fato estar ali por nós, a gente também vai estar afastando esse lugar da democracia. E estou falando assim, o próprio Bolsonaro, a gente pega e ele fez toda uma estética popular para se eleger, né? O leite condensado, com pão, sem prato, sem na mesa posta com chinelo Raider, muito mais próximo da realidade brasileira do que talvez o Fernando Henrique com os seus, né? Não vou nem botar nem Lula nem Dilma, já vou lá pro... Mas aquilo ali era falso. Aquilo ali é falso porque é uma pessoa que é um construto. Na verdade, ele não está ali com essa visão, né? E não é essa a realidade dele. E não é isso, essa estética que aproxima ele da população. Ele é miliciano, ele é um cara que foi 30 anos deputado, enfim, vereador, vida pública, que não fez nada, que satisfez só seus próprios interesses, mas não é um pão com leite condensado sem prato no café da manhã que vai aproximar ele do povo, né? O Márcio está aqui lembrando que o Serra perdeu popularidade por não saber o preço dos produtos da cesta básica. E é verdade. E veja, eu digo isso, talvez o Serra, ou qualquer outro, o próprio Bolsonaro, é isso. É um homem branco, velho, numa sociedade machista em que talvez quem faça as compras seja a mulher. Ele não sabe mesmo o preço da cesta básica, porque ele acha que nem entra no supermercado, não é dele a compra no mercado. As gerações passadas têm essa questão. Não é isso que faz ele ser mais ou menos sensível, mas, evidentemente, isso revela um divórcio da vida do brasileiro médio. Com certeza, com certeza. E eu fico pensando, né, como foi feito toda essa construção eleitoral, não só dentro dessa movimentação e rebuliço que foi o judiciário depois do impeachment da Dilma até ele ser eleito, mas diversas apropriações como essa, né, do chinelo Raider, né, do verde e amarelo, né, que agora a gente está recuperando com esse ato aqui das Janelas pela Democracia. E infelizmente a gente começa a entender que essa aproximação, né, entre aspas, com a população, ela foi visual, né? Porque, de fato, ela nunca ocorreu. Você pega e olha assim, o histórico, né? As instituições, onde esteve, né? Então, se você pegar e faz uma linha do tempo, né, desde a adolescência até, você vai ver que não teve essa aproximação, né? Então, por isso a gente começa a entender os discursos, né, de que a minoria se cura e pronto, final, quando na verdade não é assim, né? A minoria, né, vamos dizer assim. E aí a gente chega em momentos aonde os povos indígenas precisam de recursos e esses recursos quase que foram barrados, né, por discursos aí ideológicos. Isso não pode acontecer. Eu digo, isso não pode acontecer na nossa democracia, no nosso Brasil. A gente não pode se perder por esses discursos ideológicos e deixar de resolver o problema, né? Porque pauta da educação, eu acho que assim,
a gente tem a necessidade econômica, sim, mas também tem a necessidade educacional, mas também tem a necessidade sanitária, que aí é a área da saúde, né? Eu acho que saúde, ela não, a economia não é mais importante que saúde, e vice-versa, sabe? Eu acho que isso tem que andar alinhado, né? E aí a gente chega em pontos onde profissionais que são formados na área, né, de saúde, medicina, etc., são substituídos por economistas, né? E isso não pode acontecer, essa polarização ela não pode levar a gente nesse lugar onde a gente está agora, né? Eu acredito que é um momento onde a gente precisa repensar, né? E ter mais compaixão também pelo outro. Ter compaixão, né, pelo médico que está lá horas, que dorme no hospital, né? Então a gente precisa ter compaixão um pelo outro, né? Então se a gente amplia esse diálogo, se a gente abre as janelas para a democracia, a gente vê sim uma diferença, a gente começa a ver uma restauração, né? Chegou mais É. um comentário aqui, ó. A internet dá a sensação de proximidade nas pessoas. Então, uma pessoa tomar café e comer pão na chapa dá a falsa sensação que essa pessoa é gente como a gente. Então, a gente volta achando que é amigo. E aí a gente pensa muito nisso também, né? Do nosso lugar de fala, né? Eu costumo dizer que isso também reflete qual é o nosso lugar de fala, né? Como está a nossa construção interna. Eu digo nesse sentido, o poder de voto ele é muito grande, mas a gente também precisa acompanhar depois, né? Depois que a gente vota, a gente precisa monitorar, né? Eu demorei aí muito tempo para entender que eu poderia entrar na Lesp assim, de forma organizada, com uma hora marcada até, né? E conversar com aquela pessoa que eu elegi, né? De perguntar como é que tá essa situação, não curti muito isso, será que tem como a gente mudar? Mas isso não acontece, né? Então, eu acredito que a gente precisa romper essa parede, abrir essa janela democrática, né? E aí eu convido vocês, né, até a repensarem sobre essa gestão que está acontecendo, porque 2021 vai começar e a gente não vai ter, né, aí, como eu diria, previsões de crescimento. Na verdade, a gente só vai tentar tampar o buraco que já está fundo, né? Vamos contar a verdade. Então, é um momento onde a gente precisa valorizar o trabalho do outro. Eu digo isso muito, né? É do ambientalista, de uma ONG que está sendo desmerecido pela sua pesquisa, por causa de farpa ideológica, né? É o funcionário de saúde que está lá também lutando todo dia, que acaba também sendo desprezado por farpa ideológica. Então, acredito que aí a gente pode colaborar, eu acredito que aí a gente consegue repensar, né, o nosso lugar na sociedade. E a live já está chegando ao fim, né? Mas eu queria que você deixasse mais uma vez o seu ponto de vista, né? Enfim. Não, eu acho que é isso mesmo, Guilherme. Eu acho que a gente precisa, para mim, democracia tem que ser resumida em duas palavras: diálogo e respeito. É isso. É isso. Se a gente mantiver essas duas coisas, a gente vai bem. O problema é que hoje em dia está faltando as duas, né? Hoje em dia está faltando uma disponibilidade para ouvir. E eu acho que muito legal que você falou lugar de fala. Eu acho que é isso. Muito tá muito difícil das pessoas entenderem que às vezes quando as pessoas reclamam de grupos ou de classes, né, fazem um discurso classista, às vezes ela não está falando de você, ela está falando da classe. Se você está assumindo aquilo, que é uma coisa que você faz, você devia repensar, né? E entender que o seu papel. Então, eu falo isso muito como mulher, isso me coloca dentro de uma minoria, mais branca, de classe social média boa. Então, eu preciso ouvir quando as pessoas que não estão na minha classe, da minha raça, na minha condição, se colocam contra, por exemplo, a branquitude, eu preciso dizer, não é para mim. É para a branquitude. Se tem algum ponto ali que eu faço, eu tenho que abaixar a orelha e ir pro cantinho pensar. Se não, não, eu não faço nada disso. É tipo o biscoito, né? Nem todo homem, que nós no feminismo a gente brincar, nem todo homem. Se eu não faço, eu não preciso querer a estrelinha e o biscoito. Eu preciso dizer, ok, eu não faço, eu sei que eu não faço, o que eu vou fazer a partir disso? Vou ajudar
aqueles que sentem muito por isso, resolver com aqueles que continuam fazendo. E eu só posso ser um aliado. Mas as pessoas estão se doendo, as pessoas estão tomando para si, estão levando para o pessoal, por quê? Porque falta respeito e falta diálogo. Falta essa disponibilidade para ouvir e para olhar o outro com esse olhar da alteridade. Então, com essas duas coisas, se a gente se parar, respirar fundo, e eu acredito que a gente tem aí uma capacidade, inclusive de debater coisas que são muito espinhosas, inclusive de debater questões que nos separam abissalmente, e descobrir que essas questões que nos separam abissalmente, às vezes, não é tudo isso. É um pontinho ali que a gente pode concordar e discordar. Também não. Essa coisa do pensamento único, todo mundo tem que pensar como eu, também caiu por terra, sabe? Então, é isso. Eu acho que essa é a nossa luta, essa é a nossa busca sempre eterna para que as pessoas possam ser ouvidas, que as pessoas aí possam ser representadas e serem escutadas e serem olhadas pelo poder público. É nossa disponibilidade, eu acho, enquanto partido, em criar lideranças que tenham essa preocupação e que, uma vez sentado na cadeira, vão saber se comportar no sentido de manter esse olhar e uma vez sentado na cadeira, não deixar só a janela aberta. A porta tem que estar aberta também. Para todo mundo vir e, considerando que essa pessoa chegue com respeito e com diálogo, isso vai estar sempre aberto para co-construções, construções conjuntas, que a gente sozinho não vai a lugar nenhum. A gente não é partido, a gente é rede, porque a gente acredita que a nossa existência depende absolutamente de todas as coisas, não só todas as pessoas, todas as árvores, todos os passarinhos, todas as coisas à nossa volta. Por isso que a gente é rede, né? Com certeza, perfeito. A gente abrir, né, e ampliar esse diálogo, lembrando sempre, horizontal, não existe um em cima e nem embaixo, não. Né? Sempre esse diálogo tem que ser horizontal, né? A gente respeitando o posicionamento um do outro e lembrando, as janelas da democracia elas sempre precisam estar abertas. Então eu convido você, repense os seus posicionamentos políticos, repense a ideia que você está apoiando, quem é essa pessoa que você está confiando, você está acompanhando essa pessoa de fato, né? A gente começar a abrir o nosso coração também e permitir com que a gente reconheça as falhas também. Porque se a gente colocou ali, a gente também precisa tirar, né? Mas não ficar esperando chegar no ano X para tirar, não. O que pode ser feito agora precisa ser feito agora, né? Então eu acredito nesse Brasil que pode transformar. A dificuldade é grande, sim, mas a mescla, o buraco para que surjam oportunidades criativas está aí e depende da gente também fazer, né? Então eu espero que cada um tenha gostado. Esse é o Ato e Painel Nacional, Janelas pela Democracia. Sexta-feira tenho mais uma convidada, essa é a Mariana Lacerda, voz política fortíssima pelas mulheres e também pela Rede Sustentabilidade. A live vai ficar salva, mas eu queria que você deixasse também os seus agradecimentos, por favor. Eu que agradeço muitíssimo esse convite, Guilherme. Eu acho que é muito bom a gente participar, sair das bolhas, né? Às vezes a gente fica construindo as coisas nas nossas redes. Eu acho isso é bom e é muito ruim também, porque é isso, diálogo, diálogo, diálogo. Temos que conversar com todo mundo e temos que estar abertos aí para ouvir também. E eu sou super aberta. Você, acho que a gente se conhece aqui pela internet, você já viu que, eu sou meio confusa, às vezes eu demoro para responder e tal, muita coisa acontecendo, mas eu estou sempre aberta e eu acho que a gente precisa se unir, dar a mão um para o outro e construir, e pensar, repensar, ter respeito e impeachment. Com Porque certeza. não podemos deixar destruir o Brasil. A gente está Exato. correndo um risco real. É isso mesmo, né? Voltar a tomar as nossas cores, nosso verde e amarelo, que não pode ficar de jeito nenhum ali do lado autoritário, mas daquele que realmente vive o que é o Brasil, né? As dificuldades que o povo brasileiro passa. Então, muito obrigado, um abraço
Quem não conseguiu ver tudo, vai ficar salvo aqui, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou e até a próxima. Gratidão. Até, gente.